Então, vamos lá, pessoal. Oitavo ano de Geografia, página 37. Vamos fazer as correções das atividades. De 1 a 6, está na página 37. Certo? Então, vamos lá. Número 1. Qual o interesse da China na exploração de recursos naturais no continente africano? E que outros interesses os chineses têm no continente? Então, presta atenção em mim. Recursos de lucrar com eles. Presta atenção em mim rapidão. A China, ela vem se desenvolvendo muito rapidamente nos últimos anos, e o crescimento da China tem ficado em torno de 7% ao ano. Você tem noção, tanto que a China cresce, se você pegar o último ano aqui no Brasil, a nossa porcentagem de crescimento foi de 0,8%. E eles foi de 7%. Ou seja, nós precisaríamos de 8 anos para crescer o que eles crescem dentro de um ano. Então, você vê que a economia deles é bem mais desenvolvida, mais baseada na industrialização. Eles têm muitas indústrias, tanto que todo lugar que você vai no mundo, você encontra produtos da China. Eles vendem produtos para o mundo inteiro. E eles já estão quase que superando o país que mais tinha produção industrial, que é os Estados Unidos. Então, o principal concorrente dos Estados Unidos hoje no mundo é a China. Tá? E qual que é o interesse, então, que a China tem na África? Ela tem dois interesses. O primeiro, que é dominar aquelas regiões, porque lá tem muita matéria-prima, e já que ela produz muitos produtos industrializados, ela precisa dessa matéria-prima da África. E, em segundo lugar, é participar de acordos de paz na África, porque na África tem muitos conflitos entre a população, entre os países. Então, por que ela tem interesse em fazer a paz na África acontecer? Porque se tiver em paz lá, ela pode levar suas empresas, ela pode retirar matérias-primas tranquilamente. Se um país entrar em conflito, em guerra, já fica difícil para ela estar lá dominando e explorando. Então, ela quer a paz, porque se tiver a paz, automaticamente, ela consegue fazer uma exploração dos recursos naturais daquele país, certo? Então, o que vocês colocaram lá? Eu coloquei só que exportar esses recursos e lucrar com eles. E promover a paz também para que ela possa continuar explorando. Eu coloquei assim, professor. Para o crescimento da economia e a dominação das regiões da África e participar de acordos com paz. Exatamente, porque esses acordos com paz é a questão número 1 da página 37. Porque esses acordos de paz garantem que ela continue explorando a região. Porque se o país entrar em conflito, como que ela vai explorar? Então, o que você escreveu, Maria Fernanda? Número 1, página 37, né? Eu coloquei o interesse em se tornar a maior potência econômica mundial além de projetos de infraestrutura e materiais plenos. A China após em iniciativas militares. Ótimo. Então, ela tem promovido a paz com o objetivo de montar suas empresas lá e conseguir explorar os recursos naturais daquela região. Ficou bastante claro isso para vocês? Sim. Ô, Gustavo, me responde aí o que você fez. Eu só não fiz, não. E o que você está colocando aí? Que ele foi promovido a paz e ele promoveu a paz em busca de expandir, como é que fala, gente? Aquele negócio lá que você está falando aí? Conseguir manter as suas empresas lá e explorar os recursos naturais. Então coloca lá, vamos lá que eu vou te esperar. Qualquer parte disso. Esse é a 2, Chu? Ou ainda é 1? É 1. Terminou, Gustavo?
É. Aí, vamos! Desce a moto com a mão na cabeça. Número 2. Qual acontecimento recente no contexto do continente americano contribuiu para a China intensificar suas relações comerciais com países da América Latina? E quais os principais interesses chineses nessas relações? Então, o que aconteceu ultimamente, o ano passado, o ano retrasado, que fez com que a China tivesse mais contato comercial com o Brasil, com a Venezuela, com todos os Tecnologia. países da Auxiliar América Latina? do petróleo. Porque ele pode ser Tecnologia. quanto Na mais verdade, foi, Tecnologia no petróleo. não, na verdade foi uma questão política. Foi a eleição dos Estados Unidos que o Donald Trump ganhou. Porque o Donald, Verdade, eu lembro lá. qual que é a política do Trump? É uma política mais fechada, né? Ou seja, ele começou a proteger o mercado dos Estados Unidos com a política mais fechada. Então, automaticamente, sobrou mais espaço aqui na América para a China poder fazer comércio com os outros países. Certo? Professor, coloquei bem assim, Então ó. eles se juntaram? então a eleição do Trump. Com a eleição do Trump e uma política mais fechada para a economia dos Estados Unidos, sobrou mais espaço para a China fazer comércio com os países da América Latina. Se alguém escreveu aí, lê para mim o que fez. A 2? A 2. Posso ler? Pode ler. Ok. O protecionismo comercial do presidente dos EUA, os principais interesses nessas relações são infraestrutura, telecomunicações, energia, tecnologia e alimentos. Exatamente. O que você fez, João Pedro? Calma aí. Não fiz ainda não, tô fazendo aqui ainda. Tá, então o que você vai colocar lá? Que a eleição que elegeu Donald Trump, né, fez com que ele assumisse uma política mais protecionista, protegendo mais o mercado dos Estados Unidos, e isso deu abertura para a China fazer comércio com os países da América Latina. Professor, Oi? eu fiz assim, ó. O presidente dos Estados Unidos aumentou os impostos dos produtos chineses para proteger os produtos americanos, sobrando assim espaço para a América Latina. Exatamente. Porque a gente não pode esquecer, né, que hoje a China é o principal concorrente dos Estados Unidos. Ô, Ti, Oi. eu coloquei assim, que a eleição que a eleição que elegeu Donald Trump fez uma lei que liberou o comércio da China. Liberou o comércio? Da China. Para que ela pudesse manter relações comerciais com os países da América Latina. Acrescento isso aí, Gustavo. Para que ela pudesse manter relações comerciais com os países da América Latina. Desce. Manter relações comerciais com os países da América Latina. Todo mundo me entendeu? Deu certo? Sim. Já passou certo aí? Vamos para 3. Então, de acordo com a distribuição dos recursos minerais nos países da América Andina, são os países que ficam lá na Cordilheira dos Andes, Diabetes. Chile, Argentina,
Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, tá? Esses países aí, principal produto mineral exportado pelo Chile. Inclusive, inclusive nós compramos cobre do Chile. As maiores reservas de cobre estão lá no Chile. É o principal produto da economia deles. Eles exportam cobre e isso ajuda na economia deles. A letra B. País com maior independência econômica na exportação de produtos minerais. Chile. Não, Chile? vai ser a B. Não. É Bolívia. a B. Estados Unidos. A letra A é o Chile e é o cobre. A letra B é Bolívia. Oxe, Bolívia? Ó, o B é Bolívia, letra A é cobre. que Exatamente. questão é essa? Essa é a questão 3, letra B. 37 de geografia. Pera aí, é geografia? Geografia, página 37. Ô, Misericórdia. Gustavo, você não tá acompanhando a leitura das atividades, não? White, né? Mas será que eu vou ter que pegar o cavalo e ir aí na fazenda rapidão? Eu fiquei perdido. Eu tava perdido aqui, fiquei com vergonha de perguntar. Então se orienta aí, agora na eu tô. página. Tá ótimo. Então o que você marcou lá na 3, na letra A? Não sei que eu não vi nada. Travei. Cobre. Cobre. O país que mais exporta cobre é o Chile, na América do Sul. Se eu tô falando a verdade. E o país que mais depende dos seus recursos minerais para sobreviver, porque tem uma agricultura muito fraca, uma industrialização muito fraca, é a Bolívia. Se não fossem os recursos minerais da Bolívia, né, eles teriam uma economia muito ruim. Por quê? Porque eles não têm quase agricultura, eles não têm indústria, então eles dependem de exportar os recursos minerais deles. Vocês já perceberam que quase todos os países da América Latina dependem dos seus minerais para conseguir uma economia melhor? Uhum. Vamos para a letra C? São países associados à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Né? Equador e Venezuela. Equador e Venezuela, que são dois grandes produtores de petróleo aqui na América, e eles participam da Organização Mundial para Exportação de Petróleo. Acertei? Acertou. E tem alguns países da África que participam, mas a maior quantidade dos países que participam dessa organização é os países árabes. Arábia Saudita, Iêmen, Catar, Emirados Árabes. Dubai está lá no Emirados Árabes, né? Agora eu tô entendendo. Pessoal, interessante. O que é a OPEP? Uma cidade, sei lá. OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá, mas como que a OPEP funciona? Não sei. Funcionamento de venda de petróleo. A OPEP, ela funciona com a seguinte mentalidade. Presta atenção em mim. Vamos supor, cada país tem a sua reserva de petróleo. É assim? Cada país tem uma quantidade de reserva de petróleo. Mas eles pensaram assim, os países que têm esse petróleo resolveram se unir, porque eles pensaram da seguinte maneira, se nós temos o petróleo, e o petróleo é uma importante fonte de energia para a industrialização do mundo, né? Ainda é uma fonte de energia muito utilizada, assim como o carvão mineral, e ultimamente como o gás natural, e as fontes limpas, como a energia eólica e a própria energia fotovoltaica, aquela das placas que instalam nas residências. Tá?
Então, eles pensaram assim, se nós temos o petróleo, e o petróleo é um produto muito consumido por todos os países para fazer sua industrialização, se cada um começar a produzir o tanto de petróleo que quer, vai ter muita disponibilidade desse produto. E quando tem muito produto sobrando, o que acontece? Baixa o preço. Ok. Baixa o preço. Lembra que a gente já tratou da lei da oferta e da procura? Márcio. Que o mercado se autorregula de acordo com a lei da oferta e da procura. Se tem produto demais, o preço baixa. Se está faltando, o preço sobe. Então, o que eles fizeram? Eles criaram essa organização, e essa organização que controla o quanto cada país vai produzir de petróleo por dia. Então, isso faz com que lá no mercado internacional não sobe petróleo. Eles produzem somente o que vai utilizar naquele dia. Aí eles conseguem manter o preço alto. Certo? Certo. O Iago falou para mim que ele não está conseguindo entrar. Não está conseguindo? Não, aí falou. Ele falou aqui, ó. E ele não mandou convite, não. Ele falou assim, professor, eu não consigo entrar. Faz 15 minutos. Agora que ele mandou convite. Adicionei ele. Vamos ver se ele apareceu aí. D4 Iaguinho tem um pouco eu pegando fogo nos olhos. Ele tá gravando, faz pose, gente. Aí, ó. Bom dia, Iago. Bom dia, tio. Tudo bom? Tio, você acredita que eu acordei 9 horas certo? E aí, não estava logando? Então, pega seu material rapidão lá na página 37 de Geografia. E nós vamos corrigir a questão número 4. É o livro didático, tá? Já tô nela, tio. Tá tudo bem com você, Maria Fernanda? Tô te achando tão quietinha hoje. Tô com sono. Tá com frio também, que eu tô vendo que você tá de blusa. Cuidado, hein? Então vamos lá. Pronto, Iago? Pronto. Página 37, livro didático de Geografia. Então vamos lá para a questão 4. Por que a economia dos grandes exportadores de petróleo da América e da África é tão vulnerável? Ou seja, por que a economia deles é vulnerável? Vocês sabem o que significa vulnerável? Pode acabar com o toque. É porque Acabei de piscar de olhos. hoje a economia pode estar boa, amanhã pode ter uma queda e entrar em crise. E por que isso acontece? Porque depende do valor do barril de petróleo no mercado internacional. Por causa que, por exemplo, se acabar os postos de petróleo, a economia acaba também. E se aumentar muito os postos de petróleo, tiver muito petróleo, a economia também acaba. Por causa que vai Exatamente. Então, quando o petróleo tem um preço bom no mercado internacional, já que a fonte de renda deles é o petróleo, eles têm uma economia boa. Quando o preço do petróleo abaixa, a economia deles fica ruim. Eu coloquei um negócio que eu nem sei se tá certo, se tá errado. O que você escreveu aí, Iago? Eu coloquei só. É o transporte de petróleo pelo mar que implica um risco de vazamento, representando uma série de riscos para a vida marinha. Não é isso não. Você paga aí, vamos corrigir. Você coloca que quando o preço do petróleo está bom no mercado internacional, a economia vai bem. Quando o preço abaixa, a economia vai mal. Professor, Oi. no caso da Venezuela, a economia é vulnerável porque ela é a principal parte da receita de exportação do país. Exatamente. Se a economia se o preço do petróleo abaixa, automaticamente eles ganham menos dinheiro e a economia fica Então, ruim. se está alto, a economia vai entrar em crise? Não, se está alto o preço, como verdade. como eles vendem, Gustavo,
eles vão ganhar mais dinheiro, e a economia vai ficar boa, vai entrar mais dinheiro. Lembra? Balança comercial? Vende o produto, no caso o petróleo, sai o produto, entra dólar. O fato Não, dólar é eu bom e tava imaginando um exemplo aqui, só que eu esqueci desse exemplo, agora que eu lembrei. o Aí, fato de Fernando, o que você escreveu aí? Eu? No 4. 4. Eu coloquei assim, as oscilações, é isso? Oscilações. É. É No quando preço sobe e baixa. do preço do petróleo, da mesma forma que vivem em abundância de reversos financeiros nos períodos de alta, sofrem com escassez período de baixas. Exatamente. Então, o que vocês têm que entender é isso. Se o preço do petróleo está alto, esses países ganham muito dinheiro e a economia deles ficam boas. Se o preço do petróleo baixa, o que acontece? A economia vai ruim. Exato. Certo? Porque é desse dinheiro das exportações que o governo vai fazer investimentos em saúde, educação, segurança, vai investir na produção para poder gerar empregos. E se não tem esse dinheiro, não gera emprego, não gera produção, daí não tem o que vender e não obtém lucro. Certo? Uhum. Mas também tem uma outra problemática na América Latina e na África, que é a corrupção, que é muito praticada nos países de economia pobre, emergentes, como o Brasil, por exemplo. A corrupção pode pegar todos esses recursos e desviar esse dinheiro, e aí esse dinheiro não é implantado para as melhorias para a população. Como, por exemplo, a saúde pública fica ruim daí porque não tem recursos, a educação fica ruim porque não tem recursos. Vocês observam, por exemplo, a educação pública da educação privada, a diferença. A privada é que vocês pagam, a pública é que o governo oferece. Aí, quando você não encontra o investimento do governo, você tem que comprar as coisas. Vamos dar um exemplo. Você tem que comprar plano de saúde porque a saúde pública é ruim. Então, você tem que ter um plano de saúde. Porque se você for depender do SUS, né, muitas vezes não tem remédio, não tem médico, tem filas gigantescas, demora demais. Outro exemplo é a segurança. Você tem que contratar uma segurança para o seu bairro. Geralmente as pessoas contratam aquela segurança que fica passando a moto e buzinando. Aí no bairro de vocês tem isso? Tem. Tem. É mó chatão. Na hora que eu tô vendo o vídeo aqui, passa um cara. Não, tem que sentar a bufina na moto dele para ele prender. Mas ele faz a segurança, contrata o guarda para cuidar lá do estabelecimento comercial, lá na loja, porque senão chega o assaltante, né? E contrata o carro para vir buscar o dinheiro na empresa, porque se você for levar o dinheiro, você corre o risco de ser assaltado. Então, você acaba comprando um serviço que o governo tinha a obrigação de fornecer para você. Você paga o pedágio na rodovia, porque o governo vendeu, né, o direito deles usarem as rodovias por 100 anos. Então, eles vão fazer, as empresas vão arrumar as rodovias, mas, ao mesmo tempo, elas vão cobrar de você para você passar pela rodovia, que é o pedágio, né? A escola mesmo, quando você não encontra uma escola com uma qualidade boa pública, aí você tem que fugir para as escolas particulares. Por quê? Porque o governo não investiu. E à medida que o governo não investe nessas áreas, você tem que comprar esse serviço. Você paga os seus impostos para o governo retribuir com esses benefícios, mas como não faz, você tem que comprar. Então, isso acaba ficando cada dia mais difícil para as famílias, que gastam mais dinheiro. Além dos impostos, ainda tem que cobrar os serviços que deveriam ser de qualidade e de graça. Certo? Certo. Vamos passar para 5?
Explique como que a maldição dos recursos se aplica à realidade da África. O que seria a maldição dos recursos? Eles falam de Quando os recursos acabam? Eles falam de maldição porque a África tinha tantos minerais, tantas reservas de diamante, que os países ricos sempre dominaram aquela região com o objetivo de explorar esses recursos. Então, é como se fosse uma maldição o fato deles ter tantas riquezas naturais. Tem sempre alguém querendo explorá-los e tem sempre alguém querendo dominá-los. Entendeu? Por que chamam Na espécie? África, os ricos têm uma boa condição de vida por causa que eles são os donos das minas e tal, dos minérios. E os pobres, o país é todo pobre. Ô, Adri, você pode ler de novo, que eu não te ouvi direito? Eu coloquei que na África os ricos têm uma boa condição de vida porque eles são donos de minas. O resto do país todo é pobre. Tá, mas e a sua questão, o que você colocou aí está certo. Mas a pergunta é, explique como a maldição dos recursos se aplica à realidade africana. O fato deles possuírem muitos minérios, eles estão sempre sendo explorados por países ricos. É como se fosse uma maldição. Tipo, era bom que nem tivesse, porque se daí ninguém explorava. Mas como eles têm, todo mundo quer explorar. Aquele povo que quando você ganha uma coisa fica de olho gordo no que você ganhou, né? Exatamente isso. Né? Pode falar, Maria Fernanda. Posso ler a minha 5? Pode. Porque o país é rico em recursos, esse dinheiro causa guerra, corrupção, violência, conflitos. Exatamente. Fala de novo, Adri. Riqueza com Z. Eu não estou te ouvindo. Riqueza é com Z? Não. Não. Ok. Estou ficando louco, rapaz. Professor, Oi. eu coloquei porque o continente apresenta tantas riquezas que ao longo da história guerreavam para controlá-lo. E também os países de fora, né, que ficam querendo essas riquezas. Ô, tio, eu tenho uma pergunta para te fazer, uma dúvida. Então faz, Ian. O que eu vou fazer na página 46? É só responder essas perguntas? 46? Deixa eu lá ver. É só responder perguntas? É só responder essa questão. Tá, beleza. Ô, tio. Ô, João Pedro, o que você colocou aí na sua questão 5? Tudo que na sua vida. Tá. É porque os países ficam invadindo a África para pegar suas riquezas. Exatamente. Então, você entendeu que o fato deles ter muita riqueza chama a atenção de outras economias que querem dominá-lo. Certo? Certo. Ótimo, perfeito. Pode passar certo aí. Coisa feia. Todo mundo conseguiu fazer? Tio, posso falar a minha? Pode. Nossa, eu sou muito... Porque assim, o fato de o país ser rico, os outros ficam de olho gordo. Apaga isso aí, vamos melhorar essa questão. Isso daí, Isso é isso daí, mas só que nós vamos fazer com um palavreado mais bonito. Tá? Então, o que você vai colocar lá? Exatamente isso que você escreveu, mas a gente vai escrever de uma forma mais correta. Tá? Mais então, a gente vai colocar assim, que a África, por ter muitos recursos minerais, pronto? A África, por ter muitos recursos... Mas a parte do país estar rico está certo. Está certo. A África, por ter muitos recursos minerais,
sempre foi dominada por países ricos que tinham o objetivo de explorar. Sete minutos nós temos, tio. Vamos ver se dá para corrigir as 6, que são umas questões grandes e mais complicadas hoje. Então, passou certo lá? Vamos passar para 6, então. O que há? Oi? Eu acho que 9, talvez 9h40 que acaba, porque nessas horas, assim, sempre acaba essas horas. É 39, então 49, sim. Vamos para 6, que dá tempo da gente terminar ela. O que há de comum entre a Amazônia e a Floresta do Congo? O que tem de igual entre a Floresta do Congo e a Amazônia? E de que maneira sua exploração podia ocorrer de forma mais adequada? Você sabia que a Floresta do Congo ela tinha 7 milhões de quilômetros quadrados? Hoje só resta 700 mil. Só sobrou 10%. O resto foi tudo devastado. Então fala aí. Tio, eu coloquei... São florestas. Logo, a principal fonte de economia é a extração de madeira. Exatamente. Então, o que tem de comum nelas? São as 2 maiores florestas tropicais do mundo. Tá? E por que elas poderiam ser exploradas de uma forma adequada? Porque eles cortam a madeira para vender, para aumentar as áreas agrícolas e de pecuária. Isso vai desmatando, vai acabando com a floresta. Mas o que elas têm em comum? Que é a primeira pergunta. São as 2 maiores florestas tropicais do mundo. E elas estão... O que você escreveu, Maria Fernanda? Oi? O que você escreveu que você está apagando? O meu ficou meio... Não apaguei não, é porque na outra página tinha outra coisa, aí eu esqueci de apagar no dia. Ah, tá. Então lê para mim o que você colocou. É grande de novo. Sim, tem problema não. Tá. A floresta equatorial, além da preocupação interna com as condições de trabalho e sem indivíduo de crianças, o governo desses países já assinou acordos internacionais para o controle e a regularização da atividade. Ótimo. E aí você vai acrescentar mais uma coisinha aí. Ih, não dá não. Nem assim no cantinho, assim, não dá? Tem nem um espacinho? Acabou tudo. Maria Fernanda, acha um espaço aí, Maria Fernanda. Ele acabou tudo. Então coloca bem assim na parte azul lá embaixo. Só uma coisinha que eu vou ditar para você acrescentar bem pequenininho, tá? Aí você vai colocar lá, ó, que sofreu com a exploração da madeira e só existe 10% do total da área. E só sobrou 10%. Eu? Peraí. Ótimo. Pera. Quantos por cento? 10% só que sobrou. Então, assim. Agora só falta uma parte aqui. Pronto. Mais alguém ficou com dúvida? Não, só preciso terminar aqui uma coisa. Então termina aí que eu espero. Então, tá. Se tiver mais alguém que gostaria de ler a resposta para ver se está certo. Márcio, Oi. tem como você repetir de novo? Que travou aqui, eu não vi nada que você falou. Então você vai... Ô, Gustavo, você vai colocar assim, ó.
que a floresta amazônica e a floresta do Congo são as duas maiores florestas tropicais. Pronto, tio. Tá. Já vou te ouvir, João Pedro. São as duas florestas tropicais. E que eles não respeitam a floresta na medida que eles cortam a madeira para vender e para expandir a agricultura e a pecuária. Então, eles vão cortando toda a floresta para aumentar as fazendas, para a criação de bois e para produção de alimentos. Matéria-prima, no caso. O que você escreveu na sua, João Pedro? As duas acima são florestas tropicais, né? Sim. Ou não? Sim, Tá. Então, exatamente. as duas florestas tropicais e as duas estão sofrendo do desmatamento, uma questão pegando as madeiras dela, que as duas sobrou só 10% de cada. Exatamente. E uma maneira assim, de explorar se destruir muito é que cada árvore destruída você planta outra. Exatamente. Tá? E o Professor. que mais tem promovido a destruição dessas florestas é o avanço das áreas agrícolas e da pecuária, certo? Uhum. Doutora, eu coloquei bem assim, ó. Pois elas são as duas maiores florestas tropicais, também são chamadas de equatoriais por ficarem próximas à linha do Equador. E não respeitam a floresta para a expansão de fazendas. Porque o objetivo seria, até da WWF, Fundo Mundial para a Natureza,